Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou, seu profeta seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou. Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Entrega a Deus as tuas amarguras, sem hesitar, confia-lhe tua dor. Não deixará que sombras de temor cobram teu ser de tristezas e pesar. Entrega a Deus as tuas horas tristes, quando ninguém te pode confortar. Recorre a Deus, pois paz deseja dar ao coração quebrantado pela dor. Entrega a Deus as lutas desta vida, sem mais tardar, entrega-lhe teu ser, pois afinal, sem dor e sem sofrer, descansará para sempre em teu lar. Ouvintes, Deus, Jeová, sempre se identificou. O homem é que quer confundir as coisas. Ele confunde, mistura as coisas. Através de uma mente natural, especuladora, não vê Deus se identificando em todas as Escrituras. Mas os filhos dele, os filhos de Deus, sempre se identificaram com Deus, porque
viram e veem a sua identificação, reconhecem a sua identificação. Ele está dizendo aqui, em Deuteronômio, capítulo 32, verso 39, vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. O judeu, o hebreu, nunca admitiu 3 deuses. Você diz, mas é porque eles não aceitaram a Jesus. Não, eles creem no Messias. Eles esperam pelo Messias. O profeta perguntou para um grande rabino, quando o Messias vier, o que ele será? O rabino respondeu, será Deus, Emanuel, Deus conosco. E o profeta foi mais à frente, rabino, me mostre onde Jesus Cristo falhou em ser esse Messias. Aquela grande autoridade começou a chorar e disse, se eu pregar isto, eu vou mendigar o pão. No Evangelho, já no Novo Testamento, São Judas, verso 4. Carta de São Judas, verso 4. Está escrito, e negaram a Deus, único dominador e Senhor, nosso Jesus Cristo. Veja o paralelo, a combinação da identificação de Deus em Deuteronômio 32, verso 39. E o reconhecimento do Espírito Santo através de São Judas. Não é o Iscariotes, é claro. E negaram a Deus, único dominador e Senhor, nosso Jesus Cristo. Deus único, dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Por que insistir em olhar as coisas de uma forma diferente do que a Escritura nos mostra, do que o próprio Deus se identifica? É um desrespeito a Deus, é uma afronta a Deus não reconhecer estas verdades, simplesmente por causa de uma cegueira religiosa, de um dogma, de um credo. Esse reconhecimento é próprio dos filhos de Deus. E a natureza, sendo uma Bíblia que não falha, porque nós temos 3 Bíblias, o zodíaco, a natureza e essa Bíblia impressa em papel, a palavra de Deus. E nós encontramos na natureza um tipo muito grotesco, muito bruto, tomado pelo profeta desta era e é tomado pelas Escrituras. É o mulo, é um híbrido. Ele não conhece realmente quem é seu pai. Ele não tem identidade. Ele não identifica seu pai. Ele não identifica nem mesmo sua mãe. Agora, isso não acontece com um cavalo de raça, de puro sangue. Ele tem identificação. Ele conhece a sua procedência. A natureza não falha em nos mostrar isto. E, infelizmente, temos essa aplicação muito dura por parte do profeta de Deus. E esta é a maneira que muitas pessoas estão na igreja. Elas não sabem quem é o seu pai, não sabem quem é sua mãe. A única coisa que elas sabem
é que são de tal e de tal e de mais tal igreja. Isso é tudo para elas. Elas não conhecem realmente a Deus. Quando classificam Jesus como segunda pessoa, eles estão se classificando como segunda pessoa também. A primeira pessoa do crente é filho, é ser filho de Deus, de um só Deus. O mesmo Deus que é sobre nós, o mesmo Deus que é conosco, Emmanuel, o mesmo Deus em nós. Isso nos traz a verdadeira identificação. Quem carrega a identificação de Deus é também primeira pessoa. Quem não tem a identificação de Deus é segunda pessoa. Vamos dar um exemplo. Ló não foi primeira pessoa, enquanto que Abraão foi primeira pessoa. Abraão é tido em todas as escrituras como um tipo perfeito da fé. Por isso, também um tipo perfeito da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Ló não era filho, Ló era sobrinho, vinha em segundo lugar, segunda pessoa na família. Por isso, você pode ver o que conseguiu Ló, com todo o seu espírito justo, crente, político, tentando consertar Sodoma e Gomorra. Conseguiu duas nações rebeldes, malvadas, que vieram de suas próprias filhas com ele. Enquanto que Abraão trouxe-nos Isaque, o filho da livre. Sara é livre, Agar já vem ser a escrava. Aí já vamos ter uma outra pessoa na família de Abraão, que não é sobrinho, que vem dos lombos dele, mas não é filho da promessa. Ismael, para pisar realmente no calcanhar de Isaque, de Israel. Isso não falha, isso é mais do que bonito, isso tem a ver conosco, com essa natureza de híbrido. Você nunca, preste bem atenção, se torna manso pelo Espírito. Você nunca pode confiar num mulo, como pode confiar num cavalo puro, de puro sangue. Você nunca se torna realmente um filho legítimo, com essa natureza mesclada. Você sabe que o mulo é uma coisa mesclada. O jumento faz parte disto, como a égua também. E aquilo não reproduz mais. É de muito serviço. São trabalhadores. Como trabalham? Trabalham. E até matam. Um coice dele é certeiro. Matam. Jesus disse que eles matariam cuidando de estar fazendo um serviço para Deus. Matam por causa dos nomes de suas igrejas. Matam por causa de seus credos. Matam por causa de uma doutrina que surgiu 325 anos depois de Cristo. A doutrina das três pessoas distintas. Rejeitam, blasfemam. E assim agem como tal híbrido. Mas
Enquanto isso, o filho legítimo é outra coisa muito diferente. Eu acredito que se Ismael fosse tomado por Abraão para se tornar um sacrifício, Ismael teria esperneado, teria reagido contra o próprio pai, porquanto ele não era filho da promessa. Mas Isaque, por volta de 14, 15 anos de idade, foi mansamente, como um cordeiro, de fato. E quando estava ali, ele perguntou para o pai: papai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, aí está tudo, o cutelo, mas eu não vejo o cordeiro para o sacrifício. Porquanto era ele mesmo. Abraão, seu pai, naturalmente se rasgando por dentro, disse: meu filho, Deus para si cordeiro proverá. E Abraão não estava brincando de culto, não estava brincando de sacrifício. Ele ia realmente sacrificar o seu filho, o filho da promessa, ia matar o seu testemunho, porquanto ali estavam dois que não eram híbridos. O híbrido não aceita disciplina, não aceita correção. Veja Hebreus capítulo 12. O híbrido fica irado quando é corrigido. Paulo disse que ele é bastardo, não é filho. E o que corrige esta era é a mensagem do profeta de Deus. É que corrige as mulheres, os homens, os pastores, os diáconos, a igreja, por fim. Nós não damos conta, nós não somos o que devemos ser, mas como amamos esta mensagem que corrige, que exorta, que redargua, que disciplina, que consola e que anima. Isso nos faz sentir filhos legítimos. Somente o filho legítimo é corrigido pelo pai, porque somente ele pode dizer: Abba, pai. Agora, note isso, que ali estava realmente uma natureza que casava perfeitamente com a natureza do pai. O filho com a natureza do pai. O filho de Deus tem que ter a natureza do pai. Isaque estava no mesmo espírito que seu pai estava, porquanto tinha a mesma natureza. Era filho legítimo, filho da promessa, que saíra do ventre de Sara e não de Agar. Ora, quer você se identificar como um bastardo ou como um filho? O filho ama a correção, o filho ama ser sacrificado. Jesus podia ter evadido-se da cruz, mas ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha, mas sim a tua vontade. Que natureza! Por que tanto castigo? Por que tanta angústia? A ponto de haver um derrame total dentro daquele corpo que nunca pecou. Adrenalina, bilis, todos os ácidos, por isso veio a suar sangue. Mas dizendo: não se faça a minha, mas sim a tua vontade. Ele não era uma mistura de três pessoas. Ele era o próprio Deus encarnado. Ali estava a parte humana,
gemendo, sofrendo. Todos os pecados, todo espírito de incredulidade, toda angústia pelo mundo todo. Ah, meu Deus, como é bonito ver um filho legítimo, um sangue puro, e como é diferente ver um híbrido, como é estúpido, como é coiceiro, como você não pode definitivamente confiar nele. O profeta, falando do puro sangue, ele disse: simplesmente deu uma chicotada nele uma vez, e irmão, é o bastante. Ele simplesmente obedece. Ele sabe o que está fazendo. E como camponês que foi, ele disse: como é bom andar num cavalo de puro sangue. Como é bom. Ele teve um, do qual foi muito amigo. Ele disse: como é bom você dizer para ele: vamos, rapaz. Ele está sempre pronto, disposto. Não precisa estar apanhando. Não precisa de espora. Oh, que coisa! É melhor você segurar firme mesmo, porque ele fará com que a sela fique no ar, simplesmente com um toque. Vamos, é agora. Essa é a natureza do puro sangue. Quando houve um toque apenas: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, não fica ali gungunando, murmurando, questionando: isso aí foi Pedro, isso aí foi João, isso aí foi apóstolo. Não fica murmurando contra a palavra de Deus, colocando dúvida naquilo que Deus diz através de seus apóstolos, porque afinal de contas, a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Efésios capítulo 2, verso 20. Como é bom falar a um povo de puro sangue. Como é bom lidar com um povo que não é misto, de natureza mista. Como é bom você ter uma esposa que não é a híbrida, misturada com o mundo. Ter um marido que não é um híbrido. Como é bom você ter uma família de puro sangue, que ouve a voz de Deus e sente prazer com a sua correção, com sua doutrina, com sua palavra. Isso é mais do que tudo. Isso é tudo, sim. Isso é cura divina. Isso é bênção. Isso é o sangue circulando normalmente, que veio das veias de Emanuel. Cura divina, poder, alegria no Espírito. Essa fonte jorrando 24 horas por dia, um gozo pelo perdão, um gozo de ser filho legítimo de seu Pai. E Deus te abençoou. Deus me abençoou. Deus nos abençoou. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Em seu caminho ao declinar,
Jesus entrou em uma humilde aldeia, e no lar de Marta e Maria se hospedou para tomar a ceia. Que privilégio elas tiveram de ali com o Mestre poder ceiar, em suas mãos poder tocar e sua voz escutar. Mas este dia para nós vai chegar. Marta, então sentida, reclamou, porque a ceia sozinha preparava. E Maria aos pés de Jesus ouvia atenta o que ele falava. Que privilégio elas tiveram de ali com o Mestre poder ceiar, em suas mãos poder tocar e sua voz escutar. Mas este dia para nós vai chegar. Jesus então falou a Marta: porque estás com as coisas desta vida preocupada? Pois Maria escolheu a boa parte, que dela jamais será tirada. Que privilégio elas tiveram de ali com o Mestre poder ceiar,